Olá, seja muito bem-vindo. Estamos aqui hoje para compartilhar com você mais uma das temáticas que compõem os itinerários amazônicos. Vamos falar da temática amazônica Geopolíticas da Amazônia e a subtemática Mobilidades e Fluxos nas áreas de fronteira da Amazônia. Eu sou a professora Eliane, sou formadora do Instituto Iungo e quem vai me acompanhar hoje nessa conversa é a professora Regina Tunes. Ela é geógrafa e atuou na leitura crítica dos materiais de ciências humanas. Seja muito bem-vinda, Regina. Obrigada, Eliane. Um prazer estar aqui com você hoje. Então, já vamos começar a nossa conversa. E para começar, Regina, conte um pouco para nós como que essa temática ela vai aparecendo nos materiais e qual a importância dela para os diferentes contextos amazônicos. Maravilha. Então, geopolítica, Eliane, a primeira coisa que é importante destacar é que a geopolítica ela é uma área bastante multidisciplinar. Então, ela não pertence a nenhuma área do conhecimento, mesmo alguma ciência. Ela é uma área em que vários profissionais, né, geógrafos, historiadores, cientistas sociais, juristas internacionais, ambientalistas, atuam para desvendar, né, para resolver os conflitos que envolvem o território. Inicialmente, essa temática da geopolítica, ela tinha uma conotação muito próxima de uma análise do papel do Estado. Então, como se os estudos feitos na área de geopolítica, e no caso da Amazônia em especial, né, fariam uma análise sobre as fronteiras amazônicas, né, os conflitos que envolvem as fronteiras internacionais e os limites internacionais do país com os demais países da América do Sul. De uns 30 anos para cá, eu diria, né, a geopolítica tem se modernizado, como todas as áreas do conhecimento, né, ela tem se modernizado e tem buscado abarcar no seu estudo, para além das questões que envolvem Estado, outras questões que tenham a ver com conflitos e com relações de poder. Para a Amazônia, né, que é o nosso foco central aqui da nossa conversa, isso é muito importante, porque para além dos conflitos que existem, claro, envolvendo, né, limites transfronteiriços do Brasil com os demais países, há uma série de outros conflitos que envolvem território e poder e que se manifestam de alguma forma na Amazônia, né? Por exemplo, os conflitos sobre a presença, né, dos povos originários, a presença das comunidades indígenas e hoje, né, a pressão cada vez mais forte da mineração, da produção agrícola, seja de soja, seja do uso, né, da terra para a pecuária. Então, esse conjunto de conflitos que envolve um poder sobre um determinado território e que geralmente, né, a partir de 2 ou 3 interesses divergentes sobre um determinado território, isso leva a um conflito, e essa é a área de estudo da geopolítica, e é a área que hoje a Amazônia tem uma série de questões pertinentes, porque é a região, né, brasileira onde o arco do desmatamento tem avançado para a área central da Amazônia, né, já alcançou ali os limites da Amazônia Legal com o Mato Grosso, com o Tocantins e com o Maranhão, e está cada vez mais se aproximando, né, do território central da Amazônia. E isso, claro, não sem conflitos. Esse avanço do arco do desmatamento, né, e que nisso vai a expansão da soja, a expansão da produção agrícola de outros gêneros, como, por exemplo, cana-de-açúcar, né, a própria pecuária, né, então a presença muito forte ali de desmatamento para fazer pastagem, né, para animais. É importante lembrar que o Brasil é um país com uma importância significativa na exportação desses produtos que nós chamamos de commodities, né, que são os produtos de origem agrícola, e também a área de mineração, que é um outro poder bastante significativo, né, que envolve a região amazônica e que tem pressionado fortemente as áreas demarcadas, sejam elas demarcadas para comunidades indígenas, sejam elas demarcadas para comunidades tradicionais, como, por exemplo, os quilombolas, né, como as reservas extrativistas, como a área, né, pertencente a comunidades ribeirinhas, e esses conflitos e essas questões que envolvem o poder sobre o território, né, que envolve uma relação, claro, com o Estado, que vai tentar, de alguma forma, normatizar, né, criar normas de controle desse território, é a área central da geopolítica, e eu diria hoje que a Amazônia é
o foco da geopolítica brasileira é a Amazônia, tanto do ponto de vista nacional, por conta desses conflitos, mas também com uma relevância internacional, porque todos esses conflitos que se reverberam cotidianamente na Amazônia, elas são hoje manchetes, né, palco de muita informação que circula para outros países, né, que de alguma forma têm interesse nesse controle do território amazônico. E todas essas informações, elas vão sendo exploradas ao longo do material, exatamente para poder apoiar aí esses jovens e conseguir mobilizá-los a perceber, né? Você trouxe aí bastante a ideia de conflito, então deles se perceberem nesses espaços e com isso mobilizar ainda mais essas aprendizagens, né, Regina? É isso mesmo, certamente. A ideia é que o estudante, né, como protagonista da sua trajetória e da sua aprendizagem, ele vá se vendo, né, como um dos agentes, inclusive, que fazem parte dessas diferentes realidades. Seja um morador da Amazônia, seja um estudante que não está na Amazônia, mas que é importante, enquanto jovem brasileiro, que ele conheça esses conflitos e consiga identificar, né, a origem dessas questões que envolvem hoje a disputa de território da Amazônia. Ótimo. E nós sabemos, né, Regina, da grande diversidade que existe em toda a região, né, e da importância de desenvolver um trabalho que seja, de fato, significativo e que traga todos esses contextos, né? Então, de que forma isso poderia ser proposto, que estratégias, ou como que você percebe esse trabalho sendo potencializado, considerando exatamente essas especificidades que nós temos na região amazônica? Ótima pergunta. Bom, primeiro acho que é importante destacar, né, a relevância e a atualidade do tema da geopolítica na Amazônia. Então, desde conflitos, como eu falei, né, desde conflitos transfronteiriços, né, que envolvem limites e fronteiras brasileiras, como, por exemplo, hoje, a migração de venezuelanos, a migração de haitianos, né? Então, é uma região que tem recebido significativamente essa presença, então isso envolve deslocamentos, isso envolve políticas públicas para receber essa população, né, para acolhê-los nas suas dificuldades. Então, é outro papel que o Estado exerce de forma significativa na região da Amazônia. E que o estudante, né, especialmente o estudante que está preocupado em entender, a partir da área das ciências humanas e sociais aplicadas, esses conflitos, é importante ele se perceber também como um agente ativo dessa preocupação com esses conflitos e com essas questões de territorialidade. Então, o material, né, do programa, do IAN, ele traz muito em destaque o papel do jovem, né? Então, como que essas juventudes se posicionam e podem tomar parte, né, dessa compreensão da geopolítica da Amazônia, ao mesmo tempo também que buscam uma análise crítica desses processos para se perceber ali como parte dessa realidade, né? Esse é um aspecto, Eliane, que eu até queria destacar, porque é muito fundamental do próprio programa, né, e dos materiais que o compõem, que é a Amazônia aparecer de forma significativa para o jovem brasileiro. Ele se vê como parte da Amazônia brasileira, né? A Amazônia não pertence apenas aos que moram ali, ela é dos brasileiros, né? E esse distanciamento que a gente tem, até por não conhecer essa realidade, seja a realidade da diversidade natural, que você tão bem citou, mas também, né, das outras formas de diversidade, da sociodiversidade, né, dos conflitos, da presença de diferentes povos, dos deslocamentos, das fronteiras, né, das várias formas de fronteira, não só a fronteira política, mas a fronteira linguística, a fronteira cultural, né? Então, a fronteira também ela se multiplica de diversas dimensões. Então, é importante que o estudante conheça essa realidade e saiba se posicionar, né, e saber quais são esses conflitos, por que eles acontecem, né, e quais são, que aí vem um aspecto muito interessante do material de ciências humanas, que é uma proposição, né, uma forma que o estudante vai investigar o porquê desses conflitos e tentar, na medida do possível, propor soluções. Então, é uma abordagem bastante propositiva de uma pesquisa desses conflitos para o conhecimento, mas que não para nessa pesquisa, que vai um passo além, na medida que a gente entende que esse jovem é parte ativa desse processo. E aí ele vai ser colocado para pensar formas que já foram propostas, avaliá-las, mas pensar no que é possível realizar, né, a partir
dos conhecimentos das ciências humanas sociais aplicadas para entender melhor os conflitos, mas também propor soluções para eles, né? Então, vem aí um aspecto bastante do protagonismo do estudante, de pensar o seu percurso formativo e pensar como que aquele conhecimento ele é importante e estratégico para ele, inclusive, se entender como cidadão e como pertencente a esse território amazônico. E todo esse protagonismo, todas essas diferentes estratégias que vão possibilitar esse jovem intervir no meio onde ele está e fazer com que isso também seja expandido, né, para outras regiões, como você acabou de dizer, tem muita relação com os próprios eixos estruturantes, onde as subtemáticas ali elas estão encaixadas, né? Exatamente, os eixos estruturantes são parte fundamental do currículo dos itinerários formativos, né? Então, toda essa preocupação que o material traz, né? Em tanto dar esse protagonismo ao estudante, mas também desenvolver as habilidades da área de ciências humanas e sociais aplicadas na relação com os eixos estruturantes, é parte dessa preocupação de colocar o estudante para não só conhecer essa realidade que eu diria que é multidimensional da geopolítica da Amazônia, mas também colocá-lo na posição de pensar soluções. E aí isso envolve o eixo estruturante de investigação científica, o eixo estruturante de processos culturais, porque muitas vezes, né, são colocadas questões que envolvem produções culturais, leituras de produções culturais que já existem, proposições de novos materiais. Então, tudo isso faz parte dessa UC, né? E acho que é parte dessa preocupação que a gente tem de colocar o estudante, o jovem especialmente, como protagonista da sua forma de aprendizagem. Muito legal, eu tenho certeza que foram reflexões muito inspiradoras para todos que estão nos acompanhando a partir desse vídeo e que vai fazer muita diferença, né? Sempre pensando na construção de aprendizagens de forma significativa e que possa trabalhar para além da transmissão de informação, né? Que a gente possa, de fato, levar esse conhecimento para todas as regiões. Então, nós agradecemos muito a sua participação, Regina. Eu que agradeço, Helene, um prazer estar aqui com vocês hoje. Até uma próxima oportunidade. Até.